Olá a todos, meu nome é Letícia, eu sou ex-aluna da Universidade Federal do Cariri e hoje eu sou mestranda da Universidade Federal do Pernambuco em Administração e eu vou apresentar um pouquinho do meu relato que eu escrevi para o evento sobre a metodologia de caso para ensino e administração, a experiência de um escritor. Eu fui orientada pela professora Alana Brandão e o relato foi construído por nós duas. Resumidamente, eu vou falar um pouco sobre como é construído um caso para ensino e qual foi a minha experiência com o caso para ensino e administração. Então, todo mundo sabe que o caso para ensino, hoje em dia, ele é utilizado em vários estudos e na administração ele estuda a questão de organizações e ele conta a história, vamos dizer assim, de uma empresa. E aí, na introdução, eu busquei falar um pouco disso. A construção de um caso para administração, ele é um processo de contar a história das organizações, descrevendo o foco em um problema, em uma situação que é vivenciada. E ele é dividido em 4 fases, que é a construção do dossiê, a escrita, a construção das notas de ensino e a publicação. Então, diferentemente de outros textos acadêmicos, como artigos, ensaios teóricos, relatos de experiência, por exemplo, o caso para ensino, ele possui um processo de escrita mais solto, porque ele envolve uma história, e a história é construída por esse escritor, por o autor, mas é um processo de escrita que, apesar de existir a participação de vários autores, é interessante que apenas uma pessoa escreva. E aí, a minha experiência foi construir um caso para ensino na área de administração, que falava sobre uma pizzaria na cidade de Missão Velha, que estava inovando nos sabores de pizza e criou um sabor bem regional. E aí isso me chamou muita atenção e eu resolvi contar a história. Vale ressaltar que o meu caso para ensino teve todos os participantes, que eu posso dizer, os participantes da história, são fictícios, o nome da empresa é fictícia para poder preservar isso, é muito interessante. E foi aprovado em 2018 no Congresso Latino-Americano de Varejo, da FGV, conhecido como CLAVE. E hoje ele foi aprovado em uma revista Bem3 em administração esse ano. Junto com mais 3 autores, inclusive a professora Alana também. E aí, no desenvolvimento, eu comecei a falar da construção do caso para ensino, e ele pretende unir o ensino da teoria aplicada em sala de aula com os estudos de organizações reais. As primeiras perguntas que podem surgir para quem vai escrever um caso, né? Poderia ser qual é o foco do problema, quantas páginas eu vou ter que escrever e quais os objetivos educacionais que o trabalho obrigatoriamente deve ter. E aí você vai construir a partir do dossiê, você consegue descobrir isso, que é o primeiro passo. A construção do dossiê, ela é formada por tudo que você encontra de informações sobre essa organização que você vai trabalhar. Seja essa organização, seja fotos, sites, notícias, redes sociais, histórias, reportagens, tudo que você encontrar sobre essa organização para poder te dar ideia para começar a escrever a história do caso, incluir os personagens e saber aonde ela vai se passar. E aí, depois do dossiê, você vai estar pronto para fazer as entrevistas, que é interessante entrevistar o máximo de pessoas que você conseguir, que são o dono da organização, clientes, consumidores, se você for tratar de um caso para ensino em administração. Então, os resultados que eu tratei no trabalho, a gente fala da questão da construção da última etapa do trabalho, que são as notas de ensino. E aí, as notas de ensino é a questão que você vai aliar a história que você escreveu daquela organização com os personagens e aliar a teoria. E aí, eu posso tratar nos temas de administração no meu trabalho, eu tratei da questão de processos administrativos. E esse caso para ensino, ele vai ser aplicado em sala de aula, depois da construção das notas de ensino, que as notas é todo o processo de você aplicar o caso e contar essa história para os alunos de administração e dizer por que eu trouxe esse trabalho, para aumentar o conhecimento dos alunos. E aí, as notas de ensino, ela vai ter como vai funcionar a aplicação, dentro de quanto tempo, como que os alunos vão ler. O caso para ensino, ele tem esse objetivo de construir uma história para os alunos responderem. Ele é baseado em perguntas que envolvem o tema de administração para ser aplicado para esses alunos do curso que estão pagando aquela matéria que tem a ver com aquele caso para ensino. E aí, essas perguntas vão ser baseadas nas notas de ensino
e na história, e elas devem ter toda uma resposta baseada em um referencial teórico, em uma construção teórica e uma resposta crítica sobre o tema que será tratado, que no meu caso foi sobre processos administrativos. E aí, o caso, ele hoje em dia, muitas revistas em administração e muitos eventos, como a FEA na USP, a Faculdade de Economia e Administração, tem eventos como o SEMEAD, que aceitam casos para ensino, a FGV, outros diversos eventos espalhados pelo Brasil em administração já aceitam casos de ensino, que foi o que aconteceu com o meu caso no CLAVE. E é isso em relação às dificuldades, né? A construção, a locomoção de uma cidade para outra, a questão de entrar em contato com os empreendedores, com os donos, foi uma questão ainda um pouco difícil no começo. Vale lembrar que tudo foi por termos de autorização, tudo foi organizado e bem gerenciado. E eu acho que isso é muito interessante de acontecer. É isso, e muito obrigada ao evento pela participação.